Como vender ao governo sem ter dinheiro? A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, meu boa noite. Eu sou Henrique Serra e você está na Magna Licitações. A ideia de hoje é tentar dar alguns insights para você de como que você começa a vender para o governo mesmo sem ter dinheiro, quais são as áreas de atuações, quais são os prós, quais são os contras, como que você faz isso, como que você não faz isso. Então, eu vou tentar falar sobre isso na aula de hoje e você, claro, está mais do que convidado aí a sentar, pegar uma aguinha ou um café e compartilhar aqui com a gente um pouquinho de conhecimento também. Beleza? Então, hoje eu vou falar como você começa sem capital. E aí, eu vou começar primeiro tentando trazer alguns conceitos, como sempre, para vocês entenderem o que eu estou falando, né, gente? Então, vamos lá. Muitas pessoas acreditam, principalmente para quem está chegando agora no mercado, que é o seguinte: para você começar a vender para o governo, você precisa ter uma empresa aberta. E esse já é um primeiro mito que eu vou tentar desmentir aqui para vocês. Não necessariamente para você vender para o governo, você tem que ter uma empresa aberta. Existem várias maneiras de você trabalhar com licitações, viver com licitações e não ter uma empresa aberta, tá? E eu vou tentar explicar isso aqui nessa aula de hoje, tá? Vamos lá. Para você vender para o governo, tem três áreas de atuações que eu considero principais, né? Tirando quem quiser ser concurseiro, quem quiser ser servidor público, mas aqui na iniciativa privada. Tem três áreas. A primeira delas é a mais fácil, porque todo mundo imagina, não, eu vou vender para o governo, eu vou ter uma empresa, assim como a Imperium, por exemplo, eu vou comprar um produto e vou revender. Inclusive hoje eu fiz um post lá no Instagram sobre quanto que o governo está pagando em gêneros alimentícios, né? Então, para você ver que tem mercado para todo mundo e essa é a maneira que muita gente se visualiza trabalhando com licitações, né? Com uma empresa prestando um serviço ou vendendo um produto. Essa é a mais fácil e não tem nada de errado com ela, ela é uma boa opção. Mas a ideia é que você tente também algumas outras opções caso você precise, que é justamente o consultor de licitações. O que é o consultor, Serra? O consultor sou eu, a Magna. A Magna ela começou como uma empresa 100% de consultoria. Com o tempo nós fomos agregando outros serviços, outras coisas, abrimos a Império, mas no começo ela era 100% consultoria. E até hoje nós continuamos com essa atividade. Por quê? Porque ela é lucrativa. Se não fosse, eu não estaria aqui, não teria chegado até aqui, né? Então, assim, como que é o trabalho do consultor? O consultor, ele acaba agindo como se fosse um intermediário entre a empresa que quer vender para o governo, mas não tem o conhecimento, e o órgão público. Você é um vendedor, digamos assim, só que um vendedor voltado para as licitações, né? Inclusive, batendo um papo, eu lembrei agora, com um aluno, acho que foi uma aluna, recentemente, ela era uma vendedora de fato da empresa, assim como tantos outros, e aí, além dos clientes privados, ela aprendeu a participar, se especializou em licitação, e começou a faturar e bater meta, comissão, mais do que a maioria dos vendedores lá, porque ela trabalhava não só no mercado privado, mas também trabalhava com licitações. Então, o consultor ele acaba sendo esse vendedor. Ele tem uma comissão, dependendo de como que você cobra o serviço de consultoria, você pode ter um fixo, você pode ter só a comissão, você pode ter somente o fixo, ou um híbrido, né? um fixo mais comissão. Tem várias maneiras de você trabalhar, mas o consultor, ele é um cara que ele não tem dinheiro, basicamente, né? Ele tem um conhecimento, ele vende o quê? O conhecimento que ele tem para trabalhar com licitações. E acreditem, tem muitas empresas que participam de licitações e contratam serviços de consultoria, assim como da Magna. E você pode ser um, né? Basta você se especializar, ter o conhecimento. Tem muita gente que quer entrar nesse mercado que já trabalha e que não quer colocar um funcionário na empresa, ou então não quer aprender a fazer porque ele tem outras atividades, ele prefere contratar alguém especialista nisso. Tá? Assim como em algumas empresas você vê que o RH é terceirizado, a contabilidade às vezes é terceirizada, a logística é terceirizada, tem muitas empresas que a licitação ela é terceirizada. Quem participa é uma outra empresa, né? Nossos clientes todos trabalham assim. Tem alguém lá que a gente entra em contato para tirar uma dúvida técnica, para explicar alguma coisa do produto, mas quem participa, monta a documentação, faz esse processo de licitação mesmo é a gente. Então, normal, é uma maneira que você consegue trabalhar com licitações sem necessariamente ter dinheiro. E a outra, que é até melhor, você não precisa, não é que é até melhor, mas para quem não quer ter nenhuma empresa, se adequa ainda mais nesse caso, ela não precisa nem de uma empresa aberta. É você ser um analista. O que é o analista de licitação? Você pode procurar vagas
na internet que você vai encontrar vários, analista de licitação. Coloca lá. Tem muitas empresas que fazem o seguinte, ela não quer terceirizar para uma consultoria. Ela acha que é mais vantajoso para ela ter uma equipe de licitação dentro da empresa e não externa. E não tem certo ou errado, tá, galera? Eu conheço muitas empresas que têm internamente, inclusive a gente dá curso de reciclagem, capacitação, todo ano numa empresa, onde a escolha da empresa não, a gente quer ter o departamento de licitação dentro da empresa. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Não existe uma receita que vai dar certo ou que vai dar errado. Para a realidade deles, eles se adequam e trabalham melhor assim. E tem empresas que preferem terceirizar com a consultoria, né? Então, se você não quer nem ter uma empresa aberta, você pode buscar o quê? Essas empresas que contratam pessoas para trabalhar no departamento de licitações. E você fala assim, pô, mas isso aí é uma área muito específica, não tem vaga sobre isso, não tem emprego para isso, eu preciso conhecer alguém. Faça esse exercício aí na sua casa. Muitas pessoas devem conhecer, tem um site que chama Cato, né? Ele é justamente para assinatura de currículos, para vagas de emprego. Ele tem um período de degustação gratuito, mas se você quiser depois você paga. Entra nele, a busca é gratuita. Para você se candidatar, a vaga que você pode aderir a um plano pago. Mas entra nele, que é gratuito para você consultar, e coloca lá a palavra licitação. E veja quantas vagas de emprego estão abertas lá para quem quer trabalhar com licitação. Faça esse exercício, você vai ver o tamanho do potencial que dá se você souber trabalhar nesse mercado. Ainda tem muita oportunidade para pouca gente com conhecimento. E digo mais, e olha que até então tinha muita gente que tinha um conhecimento antigo, porque a lei de 93, com a nova era das licitações, com a nova lei que entra em vigor a partir de abril desse ano, aí que vai ficar mais escasso você encontrar alguém com conhecimento para trabalhar na área. Então, é uma demanda que, na minha visão, claro, ela está em ascensão. Porque quem tinha o conhecimento... Imagina um cara que trabalha com licitação já desde 93, vai fazer 30 anos que trabalha com isso. Muitas dessas pessoas não querem se atualizar, não vão se atualizar, vão aproveitar para aposentar, já está perto de aposentar. E aí a demanda vai crescer nessa área, porque as pessoas às vezes não querem aprender a nova lei e vai precisar continuar participando de licitação. Então as empresas vão continuar contratando. Então, na minha visão, eu acredito que é uma área que tende a crescer. Se você está procurando alguma coisa para se especializar, cogite a hipótese de você ser um analista de licitação, aprender sobre esse mercado e trabalhar numa empresa privada, CLT, com seus benefícios, enfim. E agora, eu vou falar justamente do pró e do contra de cada uma dessas opções que eu falei. Eu dei 3 opções para vocês trabalharem com licitações aqui, né? Eu falei do empresário que vende produtos, que presta serviço, o dono da empresa, da Império, digamos assim. Eu falei da Magna, que é a empresa que presta assessoria e consultoria, e eu falei de um analista, que é aquele cara que trabalha exclusivamente dentro de uma empresa, né? Então, qual que é o pró e o contra, ou pelo menos características, de modo geral, de cada um deles, né? Eu anotei aqui. Para você ter um empresário, você precisa ter um capital de giro. Não vou falar que é obrigatório, dá para você começar a vender sem ter um capital de giro, mas com o tempo você vai precisar ter. E aí vai um pouquinho de vez de educação financeira para você entender como isso funciona, para você entender que no começo nem tudo que entrar na sua empresa você vai poder retirar. Não é porque você faturou 40 mil numa venda que você pode colocar 40 mil no seu bolso. Você teve custo para prestar aquele serviço, para vender aquele produto, você tem que reinvestir uma parte para você continuar conseguindo entregar pedidos ainda maiores, não só de 40 mil, mas de 60, de 80, porque você vai precisar comprar o capital. Então, às vezes, uma educação financeira, para quem quer ser um empreendedor que vende diretamente para o governo, seja necessário. Você precisa desse conhecimento e, claro, se você quiser trabalhar com preços ainda melhores, geralmente quem paga à vista tem o melhor preço, consegue um desconto melhor no fornecedor. Não é uma regra, mas dá para você negociar com preço, com dinheiro na mão. Então, para você conseguir otimizar, digamos assim, as suas chances de ter sucesso, seria interessante você ter algum capital. Não que não dê para começar sem capital, mas seria um pouco mais interessante. E agora, outra coisa, né? O benefício é que, geralmente, quem trabalha vendendo para o governo tem uma margem de lucro maior, porque ele é o dono da empresa. Então, geralmente, ele vai lá e coloca uma margem de líquida, vamos lá, de 15%, 20%, né? É uma margem ótima. Imagina que se você vendeu aí 100 mil para o governo, você trabalhando com 15% de comissão, 15% de margem líquida, você lucrou 15 mil reais. Me fala uma aplicação hoje financeira ou qualquer maneira que você tem de colocar 100 mil reais e voltar a 115, né? Ou no caso aqui, né? Você gastar um pouco menos, gastar no caso, sei lá,
85 mil e voltar 100 em um mês e meio no máximo, que é o prazo que o órgão público te paga. Então, é a margem de lucro maior para quem quer ser um empreendedor, é o benefício, né? O risco maior também é dele. Quem empreende sabe que o risco do empreendedor, e não é o risco de levar um calote, tá? Estou falando de riscos de modo geral, riscos de você abrir uma empresa e aí você poder ter uma ação trabalhista que pode acontecer, você abrir uma empresa e você por acaso ter o seu CNPJ bloqueado, que nem alguém comentou aqui na live, que teve algum problema com o CNPJ. Tem várias coisas que podem acontecer com o empresário, né? Uma ata de registro de preço, ele mantém um preço por um bom tempo, então o risco é dele. Consequentemente, a margem de lucro dele é maior também, beleza? Isso eu não vejo que é um grande problema, principalmente porque a gente sabe que o nosso público, a grande maioria do pessoal que está aqui, tende a ser empreendedor, a grande maioria, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é a estatística da plataforma, se você consulta, a gente consegue entender. É um perfil de empreendedor, beleza? Agora, e você quer ser um consultor? O consultor, ele também é um empreendedor. A Magna, ela é um CNPJ, né? Ela tem um CNPJ, emite nota fiscal. Claro, uma nota fiscal de serviço, ela é um pouco mais simples até para você emitir, mas ela é uma empresa aberta com CNPJ. Para você ser um consultor, você tem o malefício, digamos assim, um ponto de atenção, se para você vender diretamente é o capital, para você que quer prestar o serviço é o conhecimento. Você precisa ter um conhecimento muito afiado, porque você não pode chegar para o seu cliente e falar, não sei. Como é que eu te contrato para fazer uma coisa e você fala que não sabe, né? Ou então como é que você erra alguma coisa que em tese não é difícil, é uma coisa básica para quem é da área. Eu não sei em qual área você trabalha hoje, mas deve ter coisas na sua área que são básicas. E aí como é que você contrata um cara para fazer isso e o cara erra? Vou te dar um exemplo. Como é que você contrata um fotógrafo? Antigamente, hoje em dia não tem mais isso, né? E ele queima o filme, coloca o dedão na frente no flash, sei lá, um exemplo, né? Pô, o cara é fotógrafo, trabalha com isso, um erro básico para ele. Como é que eu contrato um cara de TI e ele não consegue formatar o computador? Entendeu? Coisas assim. Então, para você que trabalha com licitação, esse ponto você precisa se atentar, você precisa ter um bom conhecimento para poder prestar um bom serviço, né? E qual que é o benefício para você que quer ser o consultor? O benefício é justamente que você não precisa do capital. Você consegue trabalhar abrindo uma empresa sem muito capital. A gente aqui basicamente não tinha nada de dinheiro. O custo que a gente teve para abrir a empresa foi o custo de abertura de uma empresa normal, né? Abrir lá o CNPJ, tudo que a gente... E no começo a gente começou um pouco na informalidade, tá? A gente trabalhava meio que na informalidade, depois a gente viu a necessidade de abrir um CNPJ, mas é um benefício de quem quer ser um consultor. Você consegue começar a trabalhar nessa área, até mesmo na informalidade, sem precisar de capital para abrir empresa. Com o tempo você abre uma empresa, por quê? É mais seguro, mais tranquilo para ambas as partes. As empresas vão querer uma nota fiscal sua, você vai querer redigir um contrato, né, um contrato entre as partes. Nada que uma pessoa física não dê para fazer, mas com o CNPJ vai ficar mais fácil. Você vai lá, cria uma conta no banco, aí você emite um boleto, aí se por acaso o cliente não pagar o boleto, você consegue protestar o boleto porque você tem um contrato assinado. É um pouco mais fácil você trabalhar quando você tem um CNPJ, né? Mas para quem está começando, inclusive nós no começo não tínhamos esse CNPJ.